Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou professor de redação e hoje a gente vai falar sobre o ponto de vista na dissertação. Em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar essa ideia do ponto de vista não como uma expressão metafórica, mas sim na sua literalidade, ou seja, pensar ponto de vista exatamente como um ponto a partir do qual eu lanço a minha vista para um objeto qualquer. Esse ponto tem algumas características, esse ponto me dá algumas ferramentas de visão, mas de uma forma ou de outra, ele não me dá a totalidade daquilo que eu observo. Então, para concretizar um pouco mais essa ideia, vamos pensar, por exemplo, nesse fantoche aqui. Do ponto de onde eu lanço a minha vista para observar esse objeto, eu vejo um sujeito careca com as mãos nos ouvidos, talvez porque esteja um barulho ensurdecedor ao redor, e ele esteja protegendo seus próprios ouvidos. Do ponto de onde vocês estão, ou seja, do ponto de onde vocês lançam a vista de vocês para este objeto aqui, talvez seja uma outra imagem àquela que é construída. Nesse sentido, vocês estão vendo a boca dele aberta, esse olhar vidrado, então talvez vocês estejam construindo a imagem de um sujeito desesperado, angustiado, e é essa imagem que está se fixando na mente de vocês. Por outro lado, se desse ponto de onde vocês observam esse objeto, vocês são atravessados, por exemplo, por um repertório artístico mais amplo, talvez vocês não olhem mais isso como um homem qualquer desesperado, mas sim como uma representação do quadro O Grito do pintor Eduard Munch. Ou seja, de cada um desses lugares, atravessados por cada uma das características, dos aspectos, das ferramentas desses espaços, a gente cria uma imagem diferente a respeito desse tema. Quando a gente reconhece que isso é só uma imagem do objeto, a gente tem a noção de que, para que eu capte esse objeto de uma maneira mais ampla, eu precisaria dar conta de outras imagens, de outros pontos de vista, para conseguir fazer essa ampliação. Por outro lado, quando eu perco isso de vista, eu tendo a acreditar que aquilo que eu vejo é a própria realidade. Eu saio dessa sala hoje acreditando que em algum momento dessa aula havia uma representação de um sujeito com problemas com barulho no entorno, e essa passa a ser a verdade que norteia a minha interpretação sobre esse espaço. Ok? Claro que dentro das redações, dentro da dissertação, a gente não vai dissertar sobre fantoche. A gente vai dissertar sobre uma série de temas. Mas essa ideia literal a respeito do ponto de vista pode nos ajudar. Vamos para a lousa para a gente entender isso um pouco melhor. O que a gente tem até agora é isso. Eu observando de algum ponto qualquer, de algum ponto que a gente vai chamar de X, um tema que me é dado a observar. No entanto, essa observação não se dá de maneira direta, não se dá de maneira imediata. Ela constrói imagens a partir da relação entre esse ponto X e aquilo que a gente consegue ver ou observar desse tema. Então esse é mais ou menos o esqueminha que a gente tem da primeira discussão envolvendo o fantoche. Agora, que tal a gente se deter um pouco mais sobre essa imagem aqui que a gente constrói sobre os temas e pensar em alguns casos concretos. Por exemplo, em 2014, o vestibular da Unesp nos perguntava se o Estatuto da Família, que era um projeto que estava rolando na Câmara dos Deputados, seria um preconceito contra outros arranjos familiares. Eu posso pensar esse tema a partir da imagem que esse estatuto propõe a respeito do que é uma família. Bom, se ele propõe uma imagem única a respeito do que é família, e isso de fato é entendido como a lei, isso de fato é entendido como absoluto, isso de fato é entendido como a própria realidade, não estranharia que houvesse como decorrência disso preconceito contra outros arranjos familiares. Nesse sentido, eu poderia propor algo da seguinte maneira como um ponto de vista para uma dissertação como essa. O Estatuto da Família propõe uma imagem única a respeito dessa instituição, a qual, quando tomada como absoluta, essa imagem provoca intolerância em relação a outros arranjos. Ou seja, eu teria aí um posicionamento que não é um posicionamento necessariamente moralista, no sentido de definir se isso é ruim, se isso é bom. Não é isso que me cabe dentro do texto dissertativo. É um posicionamento em que eu apresento uma interpretação, uma ideia de que existe uma imagem que circula em um determinado espaço, só que quando essa imagem não é percebida como tal, ela tende a provocar intolerância em relação a outras imagens.
Repara, por exemplo, quando a gente muda o tema para a proposta da FUVEST 2015, que nos cobrava uma dissertação a respeito da camarotização da sociedade brasileira, ou seja, de alguns serviços básicos da sociedade, como educação, como saúde, como transporte, como infraestrutura, passarem a ser entendidos pela lógica do camarote. A gente poderia propor algo nesse sentido, olha só. Cria-se uma imagem de que os espaços camarotizados, esses espaços privados, são melhores do que os coletivos. Então eu tenho aí um fenômeno dentro da sociedade, a criação dessa imagem. Agora eu tenho também algum tipo de consequência. Se eu começo a acreditar que de fato a educação boa é aquela que eu encontro numa escola privada, a saúde boa não é a do SUS, mas sim a de um plano de saúde, eu começo a me convencer de que não há mais razões para que eu me mantenha na escola pública ou no SUS. Eu começo a não querer estar nesses espaços da mesma maneira como dentro de um espaço de balada qualquer, dentro dessa lógica, eu gostaria de estar no camarote, eu gostaria de acessar aquele espaço que não é para todo mundo. Por outro lado, se a gente pensa em um outro tipo de proposta, como o da Unifesp de 2016, que me perguntava se a pena de morte seria uma solução para a violência. Bom, eu posso pensar em que tipo de imagem de violência a gente tem. Se eu acredito que a violência é um fenômeno que acontece por conta de ações individuais, atomizadas, que não encontram nenhum tipo de sistematização, qualquer uma dessas medidas punitivistas passa a figurar como uma solução cabível. Então, tem um assalto, reduz a maioridade penal, a gente está em perigo, vamos liberar porte de armas, alguém cometeu um crime, vamos aprovar a pena de morte. Sem me dar conta de que talvez aquilo que motiva efetivamente esses fenômenos não seja uma ação individual atomizada e isolada, mas sim um certo sistema que produz esse tipo de reação sistematicamente. Então poderia, por exemplo, propor a seguinte tese, ou o seguinte ponto de vista. Quando se cristaliza a imagem de que a violência é gerada por ações individuais descontextualizadas, a pena de morte é defendida como solução para a violência. No entanto, essa postura nos impede de observar a sistematicidade da questão e nos impele a resoluções inócuas, ou seja, a resoluções que tratariam sempre da superfície do problema e não do problema em si, não das causas desse problema. Por fim, mais um exemplo, o da FAMEMA 2017, em que havia um detalhe, repara, o excesso de cirurgias plásticas em uma sociedade de padrões estéticos opressores impostos pela mídia. Aqui é importante notar como essa proposta se desenvolve pra gente. Ela não está dando a opção de eu pensar em padrões estéticos em geral. Ela está pedindo para que eu trabalhe isso em cima dos padrões estéticos opressores impostos pela mídia. Então, nesse sentido, eu preciso ressaltar isso também na minha tese. A mídia cria padrões estéticos opressores, ou em outras palavras, a mídia cria uma imagem do que é uma estética desejada, e essa estética desejada, quando tomada como a própria beleza, leva as pessoas a se submeterem a cirurgias plásticas, negando em si aquilo que foge ao modelo. Ou seja, em linhas gerais, a gente consegue sistematizar todas essas reflexões da seguinte forma. Em todas essas teses, eu estou sempre partindo do pressuposto que eu crio uma imagem qualquer a respeito de um tema. Agora, em algum momento, por algum motivo, essa imagem é tomada como a própria realidade, é tomada como absoluta, e isso tem alguns efeitos, ou isso gera algum tipo de problematização. Então, nesse sentido, a gente pode sistematizar essas reflexões com essa tese que está aqui exposta pra gente. Cria-se uma imagem a respeito do tema, a qual não raro é tomada como a própria realidade, é tomada como absoluta, e isso tem Z como efeito, ou então, porém, Z. Com isso, a gente começa a conseguir enxergar uma forma de pensar dissertativamente para fazer as nossas redações. A gente consegue sistematizar de alguma maneira o foco que o nosso texto vai ter. Por outro lado, essa é uma sistematização centrada na imagem que a gente constrói a respeito do tema. Mas no nosso primeiro esqueminha, não era só a imagem que aparecia, era também esse ponto X. O que é esse ponto X? Ele é um
ponto, ou ele é um dado, ele é uma característica, é um aspecto da nossa sociedade ou do entorno em que a gente se insere, que, a nosso ver, interfere naquilo que a gente produz como imagem do tema. Ou seja, esse ponto X é o desencadeador da relação que a gente percebe entre a imagem que a gente consegue construir e o tema que dela que a provoca. Então, nesse sentido, por exemplo, se eu pego uma proposta como a FUVEST 2012, em que eu precisava dissertar a respeito da participação política, eu posso pensar, voltando ao quadro anterior, que a participação política, que ocuparia o lugar desse tema aqui, dentro de uma sociedade individualista, tende a ser enfraquecida, tende a ser vista como algo desnecessário, como algo a ser deixado de lado. Então eu poderia propor como tese que, em um contexto individualista, ou seja, em que individualismo é o X de onde eu estou observando a participação política, a participação política perde força, o que tem como efeito a precarização do que é público e do que é coletivo. Por outro lado, pensando no mesmo tema, eu poderia pensar num outro X de observação. Por exemplo, em um contexto consumista, a participação política tende a tomar a cara da lógica do consumo, o que tem como efeito a precarização do que é público e coletivo. Repara que aqui o que eu estou colocando como efeito é a mesma coisa do que eu tinha na tese anterior. O que está mudando aqui é o enfoque a partir do qual eu vou chegar a esses efeitos. No primeiro, o que me interessava era uma lógica individualista, uma lógica em que cada vez mais nos fechamos nas nossas vidas particulares, e dentro dessas vidas particulares a gente não precisa discutir politicamente, afinal de contas nós estamos sozinhos ou nós estamos entre iguais, nós não estamos em um contexto em que haja dissenso, em que haja divergência de posicionamentos. Por outro lado, se eu aposto nessa tese do consumismo, eu poderia pensar, por exemplo, que na lógica consumista, aquilo que é caro é entendido como melhor do que aquilo que é barato. Aquilo que tem um preço é melhor do que aquilo que não tem preço, que é gratuito. Nesse processo, quando eu aprendo a ver o mundo a partir dessa lógica, não estranha que eu queira estar no espaço privado. Só que no espaço privado eu sou cliente, e o cliente tem sempre razão. Lembra que se o cliente tem sempre razão, ele não precisa discutir, ele não precisa participar dos processos que produzem o objeto que ele vai consumir, ou o prato que ele vai comer, ou o serviço que ele vai acessar. Ele só precisa pagar a conta. Se eu levo isso para o contexto político, talvez não seja esquisito que a gente chegue em um cenário em que as pessoas não querem estar naquilo que é público, que é aquilo que é coletivo, porque elas entendem o caro como melhor do que o gratuito. Não estranha que elas peçam a privatização de diversos serviços, uma vez que, dentro dessa lógica, aquilo que funciona como uma empresa é sempre melhor. Não estranha que elas percam também a possibilidade ou o hábito de discussão. Afinal de contas, como clientes, elas têm sempre razão, e se elas têm sempre razão, não há o que discutir. Então repara que é o mesmo tema observado a partir de pontos distintos dessa sociedade. Agora, esses pontos não mudam substancialmente de redação para redação. Então, se, por exemplo, eu quiser trabalhar com o tema da Unesp de 2017, que pedia para eu dissertar a respeito da divulgação de imagens trágicas, me posicionando no sentido de dizer se elas provocariam uma sensibilização das pessoas ou uma banalização do sofrimento. Repara nessa seguinte tese. Em uma sociedade individualista, a publicação de imagens trágicas atende tão somente à formação de um perfil agradável, o que tem por efeito a banalização do sofrimento e a crescente indiferença em relação ao outro. Repara que o individualismo que eu estou usando nessa tese é o mesmo aspecto cultural, é o mesmo aspecto social que já havia sido usado no tema anterior, no FUVEST 2012. Ou seja, com essa maneira de olhar para os temas, a gente começa a perceber que nunca a gente está fazendo um tema pela primeira vez. Se eu já discuti em 2012 a ideia do individualismo, eu posso me valer dessa ideia para trabalhar com um tema de 2017 em que eu precisava dissertar sobre algo que aparentemente não tem nada a ver com aquele. A mesma coisa acontece com o consumismo, né? Se eu pego, por exemplo, o tema da Unesp de 2019, do começo deste ano,
ou para os alunos que iriam ingressar esse ano, me perguntava: compro, logo existo? Eu posso propor alguma coisa nesse sentido. Em um cenário consumista, a existência passa a se ligar definitivamente ao consumo, o que gera uma frustração incessante que recomeça no lançamento de cada novo produto. Nesse cenário, então, eu teria a mesma característica, o mesmo consumismo, só que agora servindo para explicar um outro processo. Além disso, ou melhor, enfim, a partir disso tudo, a gente pode sistematizar essas teses ou esse jeito de observar os temas de uma segunda forma ainda, que diz a mesma coisa da primeira, só que em vez de focar na imagem que é construída, foca no ponto a partir do qual se estabelece a relação. Então, o que a gente tem de comum? Que em um cenário marcado por X, que é a característica que a gente escolhe naquele ponto, acontece alguma coisa Y com os temas. E isso vai ter Z como efeito, ou então gera uma problematização Z. E nesse sentido, a gente tem uma outra possibilidade ou um outro modelo de tese. Em um cenário marcado por X, o tema Y, acontece alguma coisa com o tema, e isso tem Z como efeito, ou então, porém, Z, ou alguma coisa similar. Só para finalizar, todas essas teses até agora, todas essas sistematizações, elas sempre partiram da ideia de que a gente estava observando os temas como um cientista político. É aquilo que a gente discutiu sobre as disposições com as quais a gente escreve na aula 1. No entanto, havia também a disposição política que o Enem nos cobrava. Isso não vai mudar necessariamente a nossa linha de análise, mas vai mudar a forma com que essa tese se apresenta. Então, por exemplo, em 2015, em que eu precisava dissertar sobre a persistência da violência contra a mulher, eu posso pensar que essa violência tem a ver com a imagem construída sobre a mulher na nossa sociedade. Então, eu posso propor que cria-se uma imagem inferiorizada a respeito da mulher na sociedade brasileira. Isso tem como efeito a persistência da violência contra ela, mas eu preciso deixar marcado ao final dessa tese que a minha disposição em tratar disso aqui é uma disposição política, ou seja, não me basta diagnosticar que essa imagem inferiorizada a respeito da mulher de alguma maneira atua na persistência da violência contra esses grupos. Eu preciso dizer que isso deve ser enfrentado. A mesma coisa, por exemplo, num tema como o de 2014, em que eu consigo manter a mesma segunda sistematização de tese em um cenário consumista, uma criança é entendida como potencial consumidora, e isso tem como efeito ela ser exposta a propagandas e a todos os problemas decorrentes disso, só que não basta a constatação. Eu preciso dizer também que isso deve ser combatido. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar hoje sobre ponto de vista. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.